Filosofia e História da Educação Brasileira. Autoria de Paulo Giraldelli Júnior. Editorial Manoli. Iniciaremos pelo prefácio e finalizaremos pela nota inicial. Uma nota muito bonita que tem que ver com a foto desta linda mulher. Professora, instituições, sejam elas econômicas, políticas ou de outra natureza, são, em alguma medida, ideias. Ideias filtradas pelas areias da história, decantadas pela ação do tempo, compartilhadas no seio de uma comunidade moral. Ideias que passam da condição de mero uso convencional à condição de prática estabelecida como obrigatória, regulamentada, sancionada. No âmago do que é instituído em lei, como em uma determinada política educacional, repousam concepções de mundo, orientações éticas e estéticas, isto é, repousam filosofias. Quando historiamos algo ou narramos o modo pelo qual as coisas aconteceram, às vezes compartimentamos essas coisas, de um lado em eventos ou fatos, e de outro em filosofias ou ideias, como se fatos e ideias pertencessem a mundos diferentes. O maior mérito deste livro é narrar uma história na qual eventos e filosofias são apresentados como duas faces de uma mesma moeda. É assim que somos convidados a ler a transição entre o ensino de caráter privado, fundado pelos jesuítas na colônia, e o ensino mais estatal e mais racionalizado, empreendido no Império após as reformas pombalinas. Também são abordados os conflitos em torno da melhoria da qualidade do ensino e a recepção das ideias de John Dewey no Brasil, na Primeira República. São lidos grandes marcos, destacando-se o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, como encruzilhada histórica entre mudanças sociais e estruturais e a ação de intelectuais preocupados com a adequação da educação brasileira ao novo mundo urbano-industrial. E também a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961, que emerge e surge dos debates em torno da campanha em defesa da escola pública nos anos de 1950. A narrativa detalha as políticas educacionais tecnocráticas e de caráter privatista autoritário, deflagradas durante o regime militar, e sua crítica, empreendida pelas ideias de importantes intelectuais da área da educação. Enfim, as políticas educacionais da democracia contemporânea são descritas com ênfase na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esta apresentada como epicentro do embate político atual entre partidos políticos, intelectuais e concepções de democracia econômica e social.
Mais importante que simplesmente mostrar relações entre filosofias e eventos históricos, a narrativa deste livro torna evidente que podemos sempre recontar, a partir de como lemos hoje as filosofias educacionais, a própria história da educação no Brasil. Torna evidente que a história da educação pode ser redescrita não apenas quando encontramos novos documentos ou comprovações empíricas para determinadas hipóteses, mas também quando somos capazes de reler as filosofias educacionais que informaram corações e mentes de homens que fizeram história, humanos que fizeram história. Reler filosofias para quê? Redescrever a história para quê? Ora, para compreendermos melhor que, de algum modo, nossos antepassados ajudaram a construí-las, as filosofias e a história, assim como nós ou nossos filhos fazemos e faremos o mesmo, para entendermos que elas não se fizeram totalmente à nossa revelia, e não devemos deixar que no futuro assim aconteça. Paulo Giraldelli Júnior dispensa apresentações ao público interessado em educação no Brasil. Tem quase 20 títulos dedicados à filosofia da educação e à história da educação brasileira. E todo o seu trabalho é um retrato vivo de como é preciso redescrever o passado para construir um futuro moralmente melhor, de modo muito especial, principalmente no atual momento político em que elegemos um governo depositário de grandes esperanças da sociedade, esperança, sobretudo, de reconstrução da cidadania. Autor do prefácio, Alberto Tosi Rodrigues, ou melhor, Alberto Tosi Rodrigues, dezembro de 2002. O professor Giraldelli era novinho, cá a foto, bem novinho, olha lá. Pois é, filosofia da educação e história da educação brasileira. É isso. Filosofia e história da educação brasileira. Livro majestoso. No próximo vídeo, caminharemos para a introdução. Até lá!